O sono das virgens. Jesus pronunciou uma parábola sobre 10 virgens que aguardavam um noivo para as bodas, mas que, devido ele tardar a vir, adormeceram. E isso ocorrerá com as mulheres igrejas que esperam ao varão Jesus, o qual as igrejas tidas como cristãs têm como seu marido. Mateus 25, 1 ao 12. Quando alguém está adormecido, fica em estado letárgico e não se apercebe do que acontece em realidade. Nesse estado, pode até sonhar e, assim, imaginar que está acordado, mas ao acordar, depara com a realidade e se dá conta que tudo era sonho, portanto, irreal. Apesar de todas as virgens, igrejas, esperarem aquele que tem como noivo Jesus, nem todas estarão preparadas para as bodas antes do sono que lhes sobrevirá. Considerando que os sinais dados por Jesus sobre os acontecimentos que precederão a sua vinda já se cumprem, muitos já esperam a vinda dele para hoje, embora ela não vá ocorrer nem amanhã, falando em dia literal, nem no próximo ano, porque ela só ocorrerá ao toque da 7ª trombeta, a qual será precedida de toque de 6 outras, além da abertura dos 7 selos, cujas aberturas se darão antes dos toques das trombetas. Apocalipse de 6 a 11. Entretanto, com relação a essa ocorrência, muitas mulheres, igrejas, estão como quem dorme, sonhando que a grande tribulação não ocorrerá. E não entendem que a mulher igreja deverá passar 3 anos e meio no ermo, período em que o anticristo dominará e no qual o povo santo não terá poder. Segundo se depreende da literatura romântica, as virgens em idade de serem desposadas e que já têm pretendentes para desposá-la, anseiam por esse dia, no qual se unirão ao seu amado. E em alguns povos e tribos elas passam por um processo de preparação para a nova vida de mulher, esposa, companheira, dona de casa, mãe, senhora, etc. Algumas são até mais alimentadas a fim de adquirirem corpo de adultas, já que foram prometidas ao seu futuro marido quando estavam na puberdade ou entrando na adolescência. A Igreja de Deus e as igrejas que têm a Jesus como seu noivo e futuro marido também estão num processo de preparação. Entretanto, algumas já estão comemorando antes do tempo, como se elas fossem a eleita dele. E nessa condição terminarão por não se preparar como deveriam, pelo que serão rejeitadas. Isso porque estão rejeitando o leite racional e o alimento sólido, os quais lhes propiciariam o crescimento para chegar à estatura de varões perfeitos. Pois fazem como revelado a Isaías: naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Isaías 4, verso 1. Há até uma cujo anjo dela diz: sou rico e não tenho falta de nada, mas de quem é dito que é um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3,17. A igreja desse anjo também está dormindo o sono da indolência e sonhando com o vinde bendito de meu Pai. Mas caso o seu anjo não faça o que lhe foi dito, que compre ouro refinado no fogo, para que lhe enriqueça, e vestes brancas, para que vista, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que veja, então ela receberá juntamente com o seu anjo a exclamação: ide, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Portanto, se você é uma das virgens que esperam o noivo Jesus, desperte e se prepare enquanto a porta da graça está aberta, pois depois de ela se fechar, não haverá outra oportunidade, como dizem algumas virgens loucas. Por Oli Prestes, missionário, na voz de Leonardo Guerreiro.